Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Liverboy. Meu nome é Pedro Carioca e hoje, você tá ouvindo eu falando meio baixinho e tal, não sei o que, é tarde da noite, mas enfim, vamos ao que interessa. Liverpool 4, Bournemouth 2, vamos nessa. Finalmente, ela voltou. Premier League está de volta, meus amigos. Graças a Deus, voltamos a ter jogos oficiais do Liverpool e a gente não precisa mais passar vontade de ver um jogo e ficar com aquela semana talvez boa, talvez ruim. Essa próxima foi quase ruim. Bem, vamos ao que interessa. Liverpool ganhou de 4-2 do Bournemouth em Anfield. Os gols foram de Ekitike, Gakpo, Chiesa e Mohamed Salah nessa ordem, e o Bournemouth teve 2 gols com o Semenyo. Falando um pouco da escalação do Liverpool, nós temos ele, goleiro brasileiro Alisson no gol. Na lateral direita a gente teve Frimpong, a zaga Konate e Van Dijk. Na lateral esquerda, nosso meio de campo foi composto por McAllister, Szoboszlai, Florian Wirtz. E o nosso ataque, Mohamed Salah, Ekitike e Cody Gakpo. O Liverpool veio ainda sem o Gravenberch, ele estava suspenso por um jogo da temporada passada e no próximo jogo a gente já vai poder contar com ele. Então vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. E bem, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. O nosso primeiro tempo foi muito bom, igual na Community Shield. A gente começou muito bem, atacava bastante, os 2 primeiros gols nossos saíram no primeiro tempo. O Ekitike muito presente. Eu tô achando o Ekitike uma grata surpresa já no começo. Parece que ele já tá adaptado à Premier League, parece que ele já tá adaptado a jogar com o Liverpool. E ele tá o tempo todo em alguma jogada, ele se apresenta bastante, as jogadas que ele cria são jogadas promissoras. Eu tô gostando muito do desempenho do Ekitike nesses, claro, são só 2 jogos ainda oficiais, mas tá me agradando bastante. O outro gol nosso foi de Cody Gakpo, excelente gol. Gakpo sempre muito produtivo quando tá em campo. E no geral o primeiro tempo foi do Liverpool, não tem muito o que falar por aqui. A única coisa que me preocupa um pouco ainda é a nossa fragilidade pelo lado esquerdo. Eu acho que o Kerkez ainda tá dando umas moscadas, ele precisa se adaptar um pouquinho melhor ao nosso estilo de jogo, mas eu não acho que é só culpa dele não, vou falar disso um pouquinho mais à frente. Eu queria ressaltar aqui também que mesmo que o primeiro tempo tenha sido majoritariamente do Liverpool, nos primeiros 10 minutos de jogo, o Bournemouth vinha muito forte, tá? Muito forte mesmo, e foi um time que tinha muita intensidade no seu estilo de jogo. Um time que é bom a gente ficar de olho por aí, por mais que eles tenham perdido muitas peças para grandes europeus. É um time muito bem montado, muito bem encaixado, e eu não duvido ele tirar pontos de alguns times do Big Six nessa temporada. Então vamos ficar de olho no Bournemouth. Eu sinto que tudo que eu falar a partir de agora vai ser uma repetição do jogo contra o Crystal Palace na Community Shield. O nosso segundo tempo foi um desastre. Eu não sei o que está acontecendo com o Liverpool nos seus segundos tempos. É como se passasse um fantasma no vestiário e falasse: ó, agora vocês estão sem energia. A galera voltou murcha, sem noção do que fazer. Poucos jogadores que se salvam desse problema, mas nitidamente o que mais foi afetado foi o Szoboszlai. Isso também foi no jogo contra o Palace, e a gente precisa do Szoboszlai bem fisicamente logo. Ele precisa aguentar esses 90 minutos, ou o Arne Slot precisa fazer uma boa substituição, que aí é a minha primeira crítica a esse jogo. Não tô falando que não pode, eu acho que foi muito pouco feito pra gente definir alguma coisa, mas o Endo ter entrado ali numa lateral direita, terceiro zagueiro, cara, o que foi isso? O que foi isso, mano? Infelizmente o Giovanni Leone ainda não estava disponível para poder jogar. Não sei porque que ele não colocou
o Gomes logo de cara, mas o primeiro gol que a gente levou do Bournemouth tá na conta do Endo. E eu gosto dele, eu acho ele um bom jogador. Sempre gostei da brincadeira do samurai maluco, mas ele tava muito à frente do atacante do Bournemouth, não lembro agora o nome do rapaz, mas ele vacilou. Não foi só culpa dele, tá? A culpa foi majoritariamente dele, mas o Van Dijk tava viajando também. Podia ter abusado da linha de impedimento para poder ter evitado esse ataque do Bournemouth. E aqui vai a minha segunda crítica. A gente precisa ajustar essa zaga logo. Se o Liverpool foi um time muito completo na temporada passada, completo no sentido de estava bem em todas as áreas, a gente está muito bem no ataque no primeiro tempo, mas a zaga tá estranha o tempo todo. Não sei, parece que o Van Dijk tá dando umas viajadas, o Endo, pelo amor de Deus, por que o Slot colocou ele ali? O Kerkez, como eu falei, ainda não tá passando toda essa segurança. O melhor zagueiro hoje nosso foi o Konaté. Tirou todas as bolas de cruzamento, de escanteio. Acho que as conversas novas de renovação de contrato deram uma boa animada no Konaté, porque olha, ele foi o nosso melhor jogador do setor defensivo hoje, com toda certeza. Chegou um momento do jogo em que eu achei que o Bournemouth fosse virar, igual o jogo do Palace. E por pressão, por futebol jogado, o Bournemouth merecia essa vitória, tá? Eles mereciam 3-2, só que um milagre aconteceu, cara. Chiesa, sim, Chiesa, entra em campo e decide. Quando você viu o Chiesa entrando em campo, você realmente esperava que esse brother, que praticamente não jogou na temporada passada, fosse resolver o primeiro jogo da temporada do Liverpool? Ah, Pedro, o Salah também fez gol. Cara, eu amo o Salah. E eu tô criando um hábito ruim de duvidar dele. Mas não foi ele que resolveu o jogo. Ele deu mais uma segurança, mas quem resolveu foi o Chiesa. E era um momento que a gente precisava muito desse protagonismo do Salah, porque o Liverpool só jogava a bola pra frente, fazia lançamentos e ficava esperando pelo melhor, mas não estava criando nada concreto, não estava criando nada promissor, nada de maneira consciente. E no primeiro jogo da temporada, por mais que fosse um jogo complicado, você já precisar desse desespero todo. Nós somos o Liverpool, nós trouxemos peças incríveis. A gente não precisava ter sofrido tanto igual nesse jogo. Se você só olha o placar, você fala, nossa, o Liverpool amassou o Bournemouth, mas não foi isso. O Bournemouth amassou o Liverpool em muitos momentos do jogo e merecia a vitória. Mas as peças que a gente tem no banco também influenciam. O Chiesa não é um jogador ruim, longe disso, mas é um jogador que foi muito mal aproveitado na temporada passada e ter visto ele entrando e fazendo alguma coisa já foi um alívio enorme. E não querendo tirar o mérito do Salah, como eu falei, não foi ele que resolveu o jogo, mas foi ele que trouxe uma segurança no final. Salah, sempre Salah. Como eu falei, eu tô criando um hábito ruim e eu tenho que tentar cortar isso logo. Não dá pra duvidar do Salah. Em finais dá, mas na Premier League ele é uma constante. There's no thing like a one season wonder for Mohamed Salah. Não existe essa de one season wonder para o Mohamed Salah. Ele é sensacional, impecável, inevitável. O rei do Egito é bizarro. E que bom que ele renovou e tá com a gente mais essa temporada. É um alívio enorme. Dito tudo isso, eu queria só ressaltar aqui, Robertson entrou, mas não senti muita diferença dele pro Kerkez no jogo. Curtis Jones entrou pra fazer o que o Jones faz, Federico Chiesa resolveu o jogo, o Endo, coitado, viajou, e o Gomes, bem, entrou também, não mudou muita coisa no jogo, mas o Arne Slot precisa saber fazer essas substituições de maneira mais efetiva. O Szoboszlai tava morrendo em campo e o cara vai lá e coloca o Endo de zagueiro. Então, assim, seria muito mais proveitoso ter tirado o Szoboszlai
colocado o Endo pra ele virar um volante, aí sobe o McAllister. Enfim, muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas... E uma obra que deu certo no fim das contas, né? Mas... Não gostei de como o Arne Slot executou as substituições dele, tá bom? Para deixar registrado, mais uma vez, eu acho que o melhor da partida foi o Ekitike. Por mais que o Fede tenha resolvido a parada pra gente, eu sinto que esse moleque tá acostumado. Vestiu a camisa e não sentiu peso nenhum. E que bom que ele continue jogando leve assim, continue marcando gols. E por mais que eu ainda queira o Isaac, será que a gente precisa mesmo? Fica o questionamento, né? Bem, é isso. Espero que você tenha gostado das minhas opiniões aqui sobre o jogo. O que você achou? Deixa nos comentários, tá bom? Deixa um like, compartilha com seus amigos também, com o grupo de futebol. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!